Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo aqui nesse assunto tão importante, né, e enigmático, que é a identificação desse poder que se levanta contra Deus e contra a verdade e contra o seu povo. E obrigado porque você está aí comigo todos os dias, colaborando conosco, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Continue fazendo assim, porque nós iremos pregar juntos o Evangelho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever para nos abençoar, viu? E deixar o seu gostei no final, caso você aprecie o nosso conteúdo. A estratégia final de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso mundo está confuso, está à beira do desespero. Você viu a pandemia? Que situação terrível. As pessoas estão se perguntando quem poderá liderar a humanidade em tempos de crise e de conflitos, né? Quem seria bom o suficiente para liderar a humanidade? Bom, há um crescente descontentamento das pessoas em relação às instituições. Seres humanos são falíveis, são fracos, não são confiáveis, né? Então, por isso as pessoas não confiam nas instituições, estão cada vez mais perdendo a confiança em instituições. E nós vamos ver que esse sentimento global vai tomar, ou seja, vai ter uma reviravolta nesse sentimento global para que as pessoas possam confiar novamente em um líder global. Nós vamos ver que isso aí é uma profecia bíblica. Quer ver? Deixa eu ler para você Apocalipse 17, versículo 12 até o 14, que diz assim, ó: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão com eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Você percebeu aqui, queridos amigos, que vai acontecer nos últimos dias da história dessa terra? A besta novamente terá autoridade e poder conferida por quem? Se percebeu? Pelos 10 reis, ou seja, a autoridade política. Bom, João declara 3 coisas importantes. O primeiro é que essas autoridades políticas vão dar novamente poder e autoridade para a besta. Nós precisamos, segundo eles, nós precisamos de uma liderança global que haverá de nos guiar diante dessa crise. Então, vão conferir, com o único propósito, vão conferir autoridade e poder a Deus. Segundo, que ele coloca aqui, é que esse conglomerado do erro, se levanta para lutar contra Jesus. Porém, o terceiro ponto que ele coloca é que Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vencerá essa conflagração de poderes que se levanta. Então perceba que a besta, um poder religioso, recebe novamente a autoridade do Estado. E agora, com a autoridade do Estado nas mãos, ela luta contra a Jesus e os seus seguidores, porém, no final será vencido. Você não pode perder aqui de vista o fato de que quando os impérios, por exemplo, o Império Romano, quando o Império Romano estava sendo invadido pelas forças germânicas do norte, para salvar o Império, Constantino, naquela época, resolve se converter ao cristianismo. Você se lembra disso, né? Inclusive, ele, convertido ao cristianismo, ele edita uma lei para que todos os mercadores e o povo comum descansem no venerável dia do sol, porque ele, como romano, ele era adorador do sol. Havia no seu reino tanto cristãos como pagãos. Ele próprio era um pagão. E diante das invasões, diante da ameaça de o reino ruir por conta de ser um reino dividido, então ele une todos sob a mesma bandeira. Ele se converte ao cristianismo para sinalizar, dar uma sinalização positiva ao mundo cristão, porque os cristãos eram muito grande o número, e tinha cristãos debaixo da barba do imperador, dentro do império, dentro do palácio do imperador. E também, quando ele estabelece o domingo como dia de guarda, venerava o dia do sol, né? Quando ele estabelece esse dia como dia de guarda, ele sinaliza também para o mundo pagão, de maneira que todos estavam agora unidos e coesos.
coisa interessante. Os historiadores dizem isso, né? A autoridade da igreja combinada com o poder do Estado tornou o que Satanás precisaria para levar avante o seu intento, né? de impor o erro, a mentira, a fim de que as pessoas se percam. Olha que coisa terrível, né? Então, Constantino queria o seu império unido e a igreja romana queria um império convertido. Então, ambos se uniram. Constantino queria um império unido, a igreja um império convertido, e eles se uniram. E o diabo tomou essa união para impor o seu reino de trevas sobre o mundo. Um historiador, e o domingo aqui tem muita relevância nesse processo todo, viu? Como já disse, um historiador chamado Arthur Weigel, ele afirma o seguinte, olha, a igreja tornou o domingo um dia sagrado, em grande parte porque era a celebração semanal do sol, pois era uma política cristã clara assumir pela tradição os festivais pagãos, estimados pelo povo, e conferir-lhes significado cristão. Querido amigo, querida amiga, nunca se esqueça, quando o mundo estiver em desespero, quando as pessoas não saberem mais o que fazer, elas desejarão alguém que os lidere à estabilidade diante desse conflito. E é exatamente o que o diabo vai aproveitar. Lembre-se que isso aconteceu no passado, vai acontecer de novo. A instabilidade política fez com Constantino, um estrategista político, se unisse com o cristianismo, voltasse para a igreja. E aí deu a ela o poder e a autoridade. Isso vai acontecer de novo. Nós vimos aí Apocalipse 17. Os reis, esses 10 reis, darão, tem um só pensamento, né? Darão à besta o seu poder e a autoridade. Ou seja, haverá uma conflagração político-religiosa, a fim de liderar o mundo nos momentos finais da história. Quando isso acontecer, o diabo toma essa aliança novamente para impor o seu império de terror, de medo, de morte. Percebeu? Onde é que está a nossa segurança? Na palavra. Nunca se esqueça que todos os aspectos da profecia se cumprirão. Se cumprirá o aspecto que diz que a besta vai receber novamente autoridade e poder do poder político, das autoridades políticas, os 10 reis. Mas está profetizado também que na luta, que essa conflagração se levantará contra o Cordeiro vencerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vencerá os seus fiéis e eleitos também. Então não podemos perder de vista o fato de que a profecia se cumpre em todos os seus detalhes. Se cumpre na conflagração dos reinos e se cumpre no desfecho do conflito, que é a vitória de Jesus e os seus seguidores. Em outras palavras, querido amigo, querida amiga, escolha ficar do lado certo da batalha. Escolha o lado certo da batalha, que é o lado de Cristo, porque é somente assim que haveremos de passar por tudo isso. E eu fico aqui torcendo por você, para que você, através das Escrituras, através do estudo da palavra, consiga entender o chamado que Deus está fazendo para você e para a sua família, a fim de vir para o lado certo da batalha, o lado de Jesus, estando atrás do nosso general, nessa grande batalha entre o bem e o mal, que nós possamos estar do lado certo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por Tua palavra que nos revela as coisas extraordinárias. Nos dê, Senhor, a certeza cada vez mais forte de que, estando do Teu lado, estaremos seguros, ainda que se levante o inferno contra nós. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã haveremos de avaliar um pouquinho mais a questão da marca da besta e eu fico esperando você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia, viu?